Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Ed, Edglitch. É isso? Boa noite. A gente já vai começar a nossa aula. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu estou preparando aqui, abrindo o material. E a gente já começa, porque quem assiste as minhas aulas já sabe que eu gosto de começar no horário marcado. Então, a nossa aula está marcada para as 19 horas. Eu sei que o pessoal atrasa, às vezes pouquinho, ou às vezes deixa para ver a gravação da aula, né? Vão ter pessoas aqui hoje que já compraram o curso e que já fizeram o primeiro módulo e o segundo módulo, e vão ter pessoas aqui que eu abri essa aula lá no grupo, né? Terapia de Casal na Prática, para que as pessoas conheçam um pouco do que é este curso e para que eu fale também sobre algumas outras propostas que vão surgir aí para vocês, tá bom? Então, hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre explorar, né, a exploração das dinâmicas do relacionamento. Então, essa é uma parte bem importante para quem quer trabalhar com terapia de casais, para quem já trabalha com terapia de casais, né? E é uma aula muito legal, então a gente vai começar por ela. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Então, gente, explorando as dinâmicas do relacionamento, né? É o nosso módulo 3, como eu falei, a gente já teve o módulo 1 e o módulo 2. Para quem já está fazendo o curso, sabe que essa aula vai ficar gravada lá na área de membros da Nutra, e que eu também vou compartilhar o link da aula lá no nosso grupo do curso, tá bom? Com todas as ferramentas que vão ser apresentadas aqui também. Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser identificar padrões de comunicação e conflito entre os parceiros, observar as interações do casal para compreender a dinâmica relacional e aplicar estratégias para lidar com a resistência ou a tensão, né, inicial nas sessões. Então, aqui no nosso capítulo 1, eu vou falar sobre as perguntas-chave para identificar esses padrões de conflito na comunicação. Tá? Então, existem perguntas, sim, existem estratégias que a gente pode usar para a gente colher as informações que a gente precisa quando nós estamos ali atendendo um casal. Lá no início, a gente falou da anamnese, da importância de colher as informações necessárias ali na anamnese e também já de fazer algumas perguntas estratégicas ali. Tá? Aqui, essas perguntas ainda são mais importantes, porque não é qualquer tipo de pergunta que a gente vai fazendo, não é perguntas que vêm ali na nossa mente, na nossa cabeça. É claro que a gente precisa ficar sempre atento àquilo que o casal está trazendo para a gente, embora a gente tenha ali a nossa estrutura que a gente vai seguir nos nossos atendimentos, isso não tem que ser algo estático. Então, a gente precisa prestar atenção, sim, naquilo que ele vai trazendo também, porque às vezes tem alguma pergunta ali que você vai precisar fazer que não está dentro daquilo, não está totalmente dentro daquilo que. Mas eu vejo que é bem difícil não ter uma dessas perguntas aqui. E não ter a ver com uma dessas perguntas aqui. Então, essas são perguntas muito completas. Então, você vai perceber que você não vai precisar ficar, você não vai ficar na sessão sem saber o que fazer. Então, as perguntas-chave, elas são muito importantes. Para quê? Aqui ela tem uma função e um objetivo. Aqui ela tem a função de identificar padrões de comunicação e conflito. O casal foi lá, você começou a atender, você fez a anamnese, fez a sessão inicial, e aí você vai começar a identificar os problemas desse casal, né? Quais são os problemas que eles trazem, né? Para que a gente construa ali o mapa desse casal, para que a gente construa ali o nosso plano de ação com aquele casal.
tá? Aqui a gente vai, então, começar a identificar esses padrões de comunicação e de conflito. Como que está a comunicação desse casal diante dos conflitos, ok? Então, por que que isso é importante? A forma como o casal se comunica é lógico que vai revelar para a gente, né, como eles lidam com os conflitos, como eu falei, como que eles estão lidando com o afeto, com as expectativas que eles têm em relação um ao outro, se é que eles se comunicam, que eles conseguem se comunicar, porque é muito comum que as mulheres, elas tragam sempre na fala, né, nas sessões, que os maridos são mais fechados, que eles não falam muito sobre emoções, não falam muito sobre o que está acontecendo com eles. Então, a gente vai identificar essas questões aqui, logo nas primeiras sessões, tá? E isso vai permitir também que a gente já comece ali a trazer ou a traçar, né, as intervenções que são necessárias aí para ajudar esse casal. Perguntas essenciais para o mapeamento de padrões. Então, quais são essas perguntas essenciais? Então, aqui eu coloquei algumas, tá? Alguns exemplos. Depois o documento vai lá para o grupo lá da Nutro, para o pessoal lá que já tem acesso ao curso, tá? Como vocês costumam resolver os desentendimentos? Então, essa é uma pergunta. Por exemplo, essa semana eu comecei a atender um casal novo, tá? E aí eu fiz algumas perguntas, eles contaram um pouco da história deles, do problema principal que eles estavam passando. E, num determinado momento, eu fiz exatamente essa pergunta aqui, que foi: como é que vocês costumam resolver os desentendimentos de vocês? Vocês resolvem, não resolvem? Como que vocês fazem? E aí eles me contaram o seguinte, eles me contaram assim: olha, a gente tem um bom diálogo, a gente conversa muito, só que eles conversam muito, mas não solucionam os problemas. Então, prestem atenção que comunicação eficaz, comunicação assertiva, não é só a ação do casal sentar ali e conversar um com o outro e falar sobre diversos assuntos, tá? A gente precisa o quê? Ajudar esse casal a identificar o problema dele e a solucionar. Porque muitas vezes eles vão fazer o quê? Eles vão começar a julgar um na cara do outro. Ah, mas você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, você faz aquilo, mas eles não chegam a conclusão nenhuma, tá? Não chegam a conclusão porque eles não conseguem traçar soluções para aquele problema ou para aquele conflito. Então, essa é uma pergunta bem importante. Outra pergunta é: quais são os temas mais frequentes das discussões? Ou sobre o que vocês mais brigam, qual é o maior problema de vocês, aquele assunto que está sempre se repetindo, retornando. É importante porque ali está o centro, né? Ou vai te dar uma grande dica, porque às vezes as discussões, os conflitos que estão acontecendo ali, eles não vão revelar exatamente qual é o problema central, mas vão te direcionar para isso. Né? Então, vai nos direcionar, a gente vai começar a entender ali que por trás daquelas brigas do cotidiano tem uma questão por debaixo, né? Uma questão ali que está escondida. Uma outra pergunta é: quem costuma iniciar as conversas para resolver os problemas? Então, a gente já vai fazer essa pergunta e já adianto para vocês que as mulheres quase sempre são as pessoas com que iniciam essa conversa, né, que querem conversar. Os homens são mais fechados, isso é normal de acontecer pela própria educação, né, de homens e mulheres na nossa sociedade, então eles são mais fechados mesmo, mas algumas vezes existem exceções. Uma outra pergunta é: vocês sentem que são realmente ouvidos um pelo outro? Porque uma coisa, né, é a gente se comunicar de novo, a gente fala, conversa, a gente escuta o que o outro está falando, a gente compreende o que o outro está falando, de fato, ou a gente só escuta ali já pensando no que a gente vai falar, né?
Então, tem isso também. Essa ansiedade, às vezes, né? Algumas pessoas são muito ansiosas, então elas não ouvem, elas estão ali sempre pensando no que elas vão responder, no que elas vão falar, no que elas querem falar, tá? Isso acontece na terapia de casal também. O que mais incomoda cada um na comunicação do parceiro? E aí, aqui, né, a gente começa também a traçar. Então, assim, o que incomoda essa esposa? O que incomoda esse marido? Né? Porque são coisas diferentes, né? Às vezes parecidas, interligam, outras vezes não. Tipos de padrões de comunicação comuns, tá? Então, nós temos a comunicação assertiva, que é a comunicação ideal, que a gente gostaria, né, que todos, a gente gostaria que todas as pessoas tivessem, né, essa comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva é o ideal, é aquilo que a gente busca, né? É um tipo de comunicação. Aí nós temos uma comunicação passiva. E o que é a comunicação passiva? É um dos parceiros, ele evita expor os sentimentos para evitar conflitos. E isso é muito comum na terapia de casal, quando vocês começam a atender aí casais, quando vocês estão lá no atendimento, vocês vão perceber que sempre tem um que evita falar para evitar o conflito, tá? Boa noite, Salete. Boa noite para todo mundo, viu, gente? Eu já estava na aula, então vocês estão entrando aqui, mas boa noite. Então, uma das pessoas, né, desse casal, ou o marido ou a esposa, tem esse comportamento, né, de eu não vou falar nada, deixa para lá, eu fingi que não estava ouvindo, para quê? Para evitar o conflito. E essa comunicação, é lógico que não é uma comunicação que vai funcionar nessa relação. Temos a comunicação agressiva, que um dos parceiros ou ambos utilizam um tom de voz mais elevado, mais críticas, mais imposições, são pessoas mais agressivas, elas também aparecem com muita frequência no atendimento, inclusive esse é um dos maiores medos de vocês, terapeutas, né, quando começar a atender o casal e ele começar ali a perder o controle na sessão e vocês não saberem o que fazer com aquele casal brigando, gritando ali. E sim, isso acontece nas sessões de casal, né? Isso vai acontecer com vocês em algum momento, já aconteceu comigo algumas vezes também. E aí a gente vai usar as intervenções, as perguntas corretas para o quê? Para acalmar esse casal e para que nós ali, como psicólogos, terapeutas, para que a gente não perca o quê? O controle da sessão. A gente não pode perder o controle da sessão, porque ali somos nós que vamos direcionar, tá? Então, se não dá para ser boazinha demais, não precisa ser uma carrasca, mas precisa colocar limites ali para que esse casal não extrapole demais, tá? Isso a gente falou lá na aula do primeiro módulo e do segundo módulo, tá? Que nós estamos falando aqui do terceiro módulo. Eu abri essa aula para o grupo hoje, mas a gente já está no terceiro módulo, tá? Então, temos aqui essa comunicação agressiva também, que é muito comum, e temos a comunicação passiva-agressiva, que é as indiretas, as ironias, aqueles comportamentos, né, evitativos, aquele homem ou aquela mulher começam a planejar coisinhas para afetar o outro, tá? É uma comunicação passiva-agressiva e que também não é uma comunicação que é boa no casamento, que é boa para esse casal. Então, a gente vai ter esses tipos de comunicação, esses 4 tipos aqui são muito comuns e vão sempre aparecer, vocês sempre vão observar esses padrões aqui. Aí eu trago mais exemplos de perguntas-chaves, tá? Então, sobre o processo de comunicação. Quando um problema surge, quem costuma iniciar a conversa? Vocês sentem que são ouvidos um pelo outro? O que vocês gostariam que fosse diferente na forma como se comunicam? A gente vai começando a explorar, tá?
Vamos explorando com o casal como que está funcionando essa comunicação. Algumas perguntas a gente vai repetir, tá? Vocês vão observar isso. A gente vai repetir, a gente vai repetindo e explorando e aprofundando as respostas, e cavando ali muitas vezes algumas respostas. Gente, às vezes um vai ser mais tímido também, né? Não vai ter. Tem um mais quieto, um que não fala tanto, outro que fala mais. E a gente vai observando isso também na personalidade de cada um. Quando uma pessoa é mais quieta, mais tímida, ela não fala tanto, a gente respeita, é claro, mas a gente vai trazendo ali perguntas que mesmo que ela não fale tanto, você vai conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo, quais são as emoções dela ali, tá? Sobre conflitos e gatilhos emocionais. Então, qual foi a última discussão que tiveram? Como que ela começou? Tá? Quais são os temas que mais geram tensão no relacionamento de vocês? E depois de uma briga, como vocês costumam resolver a situação? Isso é bem importante. Então, essas perguntas vão sempre aí direcionando a sessão. Outros exemplos de perguntas-chave sobre a expressão de emoção e necessidades. Vocês se sentem confortáveis em expressar sentimentos um para o outro? Já sentiram que um problema ficou sem resolução e se acumulou? Se pudessem melhorar um aspecto da comunicação do casal, qual seria? Então, ali a gente também, deixa eu até voltar aqui. Aqui, com as perguntas, a gente vai tentando entender as emoções, as necessidades desse casal, qual é a dinâmica do relacionamento desse casal, como que está funcionando. Né? Então, essas perguntas vão trazendo isso para a gente. E, gente, não precisa. Psicólogo tem uma mania, né? A gente tem essa mania de achar que a gente não pode errar, de achar que a gente tem que ser perfeito, de achar tudo isso, né? A gente fica com essas crenças aqui na nossa cabeça. Hoje, a gente tem aqui o online, né? Muitas de vocês, eu atendo online, atendo casais online, eu não atendo mais presencialmente. E a gente tem essa tecnologia que a gente pode usar a nosso favor, sempre. Sempre que possível, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. E aí, vocês podem ter um roteiro de sessão, tá? Você tem ali um roteiro de sessão, você vai olhando, se você já perguntou, se você não perguntou, se você perguntou. Algumas vezes dá para a gente compartilhar com o casal, por exemplo, quando eu faço questionário de autoconhecimento do casal. Eu sempre peço para eles responderem, né? Antes, aí eles trazem para a sessão para a gente começar ali a discutir algumas questões, e aí eu compartilho aqui a minha tela, como eu estou fazendo aqui com vocês, com aquele questionário, e eles vão acompanhando. E isso faz com que o casal fique mais participativo dentro da sessão, que não disperse demais a atenção, certo? Vamos lá. Tá? Atividade prática, eu sempre coloco ou trago um exemplo de uma atividade prática, essa atividade prática sempre está lá, né, nos materiais, lá na área de membros da Nutro, tá? Atividade prática, diário de comunicação. Então, esse diário de comunicação, ele tem um objetivo, que é observar os padrões diários de interação para trazer reflexões para a terapia. Então, durante uma semana, cada parceiro vai anotar, tá? Momentos que sentiu que a comunicação foi produtiva, momentos que houve tensão ou mal entendidos, como que a situação foi resolvida, se permaneceu sem solução. E aí é uma atividade curtinha, uma atividade simples, que não exige muito e que, gente, é fantástica essa atividade, tá? Sempre que eu faço, eu consigo colher muitas coisas, é super produtivo, o casal começa a entender, eles precisam tomar consciência também da forma como eles se comunicam com o outro, porque muitas vezes eles acham que estão se comunicando bem, tá? Eles não acham que tem alguma coisa de errado.
A gente individualmente não acha que tem alguma coisa de errado na nossa comunicação. Então a gente precisa tornar isso consciente para eles. Aqui eu só coloco a atividade, tá? Então vai estar lá para vocês. E aqui é o resumo do capítulo, né? As perguntas certas ajudam a identificar os padrões prejudiciais ou saudáveis da comunicação. E é isso que a gente precisa identificar mesmo, tá? O casal muitas vezes não percebe seus próprios ciclos de conflito, que foi o que eu falei aqui agora, tornando as ferramentas práticas essenciais para levar essa reflexão para o casal. Então, muitos psicólogos, terapeutas também me falam assim: eu sinto falta de ferramentas para trabalhar com o casal. Eu sinto falta de uma estrutura para trabalhar com esse casal, porque muitos não têm uma estrutura clara, não têm ferramentas e acaba atendendo ali um pouco no achismo, né? Esqueci a palavra, gente. Enfim, se eu lembrar, eu falo para vocês. Então, a gente precisa seguir um padrão e esse padrão tem um porquê de existir, né? Então, essas perguntas, elas vão levar e direcionar e caminhar a sessão para o lugar que a gente quer, seguindo o nosso plano de ação que a gente já deve ter feito anteriormente. Aqui no capítulo 2, como observar as interações do casal durante a sessão. Então, o tempo todo, nós, psicólogos e terapeutas, precisamos estar atentos. Por isso que eu falo sempre para vocês que a terapia de casal, ela é mais trabalhosa do que a terapia individual. E é por isso que a gente cobra mais na terapia de casal, tá? Eu falei isso também, acho que no primeiro ou segundo módulo do nosso curso. Falei sobre a precificação, né? E eu sei que muitos de vocês, às vezes, estão no início da carreira e têm um certo receio de cobrar o valor justo da sessão, mas esse valor tem um porquê, porque você vai ter mais trabalho, você vai precisar estudar mais, você vai levar mais tempo, então o seu valor hora aumenta, é dobrado, porque muitas vezes não tem ali falo que não tem um consenso, mas uma sessão de casal pode ter de 50 a 90 minutos de sessão. Depende desse casal, depende do quanto esse casal participa, quais as dificuldades dele, então vai depender. Então, o profissional tem muito mais trabalho numa sessão de casal. É por isso que ela custa mais, tá? Hoje é uma das áreas mais promissoras da psicologia. É a terapia de casal, é relacionamento. As pessoas estão sofrendo por conta de relacionamentos, as pessoas não sabem lidar com as relações, as pessoas não aprenderam a lidar com relacionamentos, e os relacionamentos, um namoro, um noivado, o próprio casamento, quando ele não está bem, ele desestrutura essa pessoa nas outras áreas da vida dela. Então, eu muitas vezes eu não tenho horário hoje, mas eu já tive uma agenda vazia, tá? Não comecei assim. Então, construir a autoridade de vocês também vai passar por vocês começarem a enxergar o valor que vocês têm. E para ter valor, para a sua sessão ter valor e para o seu trabalho ter valor, você precisa sim se estudar, você precisa se aprimorar, né? Para que você possa cobrar o valor ideal para a sua sessão, ok? Porque senão você vai atender um casal por, sei lá, R$ 80 e não compensa o trabalho que você vai ter. Porque o tempo todo, na sessão de casal, a gente tem que estar atento a várias dinâmicas que estão acontecendo ali. Não é só o que o casal fala pra gente, é o que ele expressa com o corpo,
é o que ele expressa nas palavras, mas você sabe que tem algo por debaixo dali. São muitas coisas que você precisa estar atento. Então, dá trabalho, porque são duas pessoas, tá? Pessoas que tiveram educações diferentes, que têm, às vezes, culturas diferentes, e a gente precisa ter uma atenção para não entrar na individualidade, porque não é uma terapia individual, é uma terapia de casal. A gente está solucionando os problemas de casal, falando sobre os problemas do casal e não sobre as questões emocionais individuais. A gente precisa saber a hora que a gente tem que falar assim, oi, então, acho interessante você fazer uma terapia individual, porque eu identifiquei que você tem traumas ou questões aqui que elas interferem no seu relacionamento, mas aqui na terapia de casal não vai dar para a gente trabalhar isso, tá? Então, é muita coisa que a gente precisa estar atento ali. Então, como observar essas interações do casal durante a sessão, né? Por que observar a interação é essencial? Por tudo isso que eu falei, tá? Tudo isso que eu trouxe aqui, o corpo fala, os gestos falam, muitas vezes o silêncio também fala, você percebe, como eu trago aqui para vocês, não é uma regra, pode haver exceções. Os homens, às vezes, têm mais dificuldades de se expressar, eles ficam mais quietos, então isso também está comunicando algo. Às vezes ele não acredita na terapia, e vocês vão perceber que ele está resistente, que ele está desconfortável, né? Então é essencial a gente desenvolver não só a escuta ativa, mas ter toda essa atenção que eu falei, todo esse feeling, né? Para o que está acontecendo ali naquele setting terapêutico, tá? O que observar, então, durante a sessão? A comunicação verbal e não verbal. Então, quem inicia a conversa, quem responde com mais frequência, o tom de voz é calmo, é paciente, é defensivo, há muitas interrupções ou um dos parceiros fala significativamente mais. Existe desprezo, sarcasmo, um invalida o outro. Então, são coisas que a gente precisa observar. Linguagem corporal, expressão facial, né? Desvia o olhar, olha para baixo quando fala, há sorrisos, expressão de frustração. Tudo isso a gente está observando ali. Às vezes um fala, você olha, você vê que o outro já faz uma cara ali de que não está gostando daquele relato que está sendo dito, né? Esse casal, eles se sentam próximos um do outro, ou eles se sentam um longe do outro, né? Se for uma sessão terapêutica presencial, se bem que na online também dá para perceber, às vezes eles sentam bem pertinho um do outro, às vezes eles sentam um pouco separados, dá para perceber, tá? Então, há sinais de desconforto, braços cruzados, suspiros constantes, então, atenção, precisamos olhar para tudo isso aí. Então, a conexão emocional durante a conversa. Eles fazem contato visual enquanto conversam ou evitam. Um dos parceiros se mostra mais retraído, relutante em participar. Há momentos de empatia ou os parceiros se tornam defensivos. Como eles reagem quando o outro expressa uma necessidade ou crítica? Tá, a gente aí, só trabalhando, só observando. Técnicas para observar e analisar padrões. Então, o jogo de olhares, durante a conversa, observe se os parceiros fazem contato visual, se evitam olhar, explore o motivo. Então, aqui tem um exemplo de pergunta. Você percebeu que enquanto falava, não olhou para o seu parceiro? Isso acontece com frequência, tá? Quem interrompe quem? Registre quantas vezes um parceiro interrompe o outro. Se houver um padrão, traga para a sessão. Olha, notei que sempre que o fulano fala, começa a falar, você interrompe. Como vocês percebem isso? É algo que acontece também com frequência? Técnicas para observar e analisar padrões. Ainda sobre as técnicas, tá? O silêncio também fala.
Momentos de silêncio podem indicar desconforto, reflexão ou resistência. Se houver pausas longas, pergunte: o que está passando na sua cabeça agora? Ou eu sinto que há algo que você gostaria de dizer, mas que talvez não saiba como, tá? Então a gente vai trazendo essas perguntas. Eu coloco muitos exemplos aqui de perguntas, tá? De diálogos. Por quê? É exatamente a minha metodologia, tá? A minha metodologia é trazer para vocês a prática. É o que vocês podem começar a aplicar. Não é um estudo, eu vou estudar, vou ler tudo aquilo, para depois tentar entender e tentar colocar aquilo em prática. Não, essa não é a minha proposta. A minha proposta, nos meus cursos, nos meus materiais, que vocês já devem ter adquirido, porque vocês estão aqui, né? Estão lá no grupo também. Então, é sempre trazer essa prática. Então, eu gosto de trazer os exemplos. É claro que vocês não precisam falar igual um robô, né, gente? Vocês vão falar do jeito de vocês, com a personalidade de vocês, do jeitinho de vocês. Mas, quanto mais a gente vai vendo esses modelos, a gente vai falando assim, então, é dessa forma, é desse jeito. Isso facilita o entendimento do psicólogo e do terapeuta. Então, o silêncio, como eu falei, também fala, tá? Então, dinâmica do toque. O casal se toca durante a sessão, pega na mão do outro, a gente vai observar isso também. Quando um parceiro chora, o outro demonstra acolhimento ou fica distante, ou ele dá aquela impressão de que ele não está ligando, sabe? Se há resistência ao toque, explore isso na sessão, tá? Aqui é uma atividade prática, né? Um registro de padrões de comunicação. Então, assim, objetivo aqui, ajudar o casal a enxergar sua própria dinâmica e iniciar as mudanças. Então, passo a passo. Durante a sessão, o terapeuta anota quem fala mais, quem fala menos. Se um parceiro invalida o outro com frequência. Momentos de tensão ou conexão emocional. E como o casal lida com as divergências. No final da sessão, pergunte ao casal: vocês acham que houve equilíbrio na fala de ambos? Vocês se sentiram ouvidos um pelo outro? O que podemos ajustar para melhorar esse diálogo? Então, essa é uma atividade para você, terapeuta, né? Você pode ter ali um registro, tá? Se eu não me engano, esse registro de padrões de comunicação também é uma atividade que eu coloquei lá na área de membros para o pessoal do curso. E aí você vai registrando ali durante a sessão. Então, lembra que eu falei agora há pouco o quanto a terapia de casal ela é mais trabalhosa para o profissional. Porque olha em quantas coisas vocês precisam estar atentos, né? Então, é uma sessão que dá muito mais trabalho para o terapeuta, tá? Então, vamos lá, continuar. Aqui é um resuminho desse capítulo, né? Que as interações do casal na sessão revelam muito mais que as palavras, então a gente não tem que só prestar atenção das palavras, a gente tem que prestar atenção no que eles estão verbalizando, pela postura, né, o corpo, a forma como eles se olham, tudo isso faz parte do processo terapêutico. E a gente precisa ter essa atenção, né, e tentar organizar tudo isso aqui para trazer essas soluções, apresentar soluções para esse casal. Capítulo 3, então, agora, as estratégias para lidar com a resistência ou tensão inicial. Gente, né? Uma das queixas, maiores queixas também que vocês trazem é sempre isso, né? Como que eu vou lidar com um paciente, com um casal que o homem ou a esposa, né,
é resistente, que tem uma tensão real ali. Então, sempre, né, eu ouço essa queixa: "Vocês têm muito medo da resistência", e ela pode acontecer, ela é normal de acontecer. Pensa que esse casal, ele vai chegar para você no seu consultório, no momento que não está legal na vida dele, né, esse momento não está bom para ele. Então, ele está passando por uma tensão emocional muito grande. Muitas vezes eles não sabem do que se trata a terapia de casal, tá? Eles não sabem o que vai acontecer, não conhecem a gente. Às vezes a mulher insiste bastante para levar o marido, né, para a terapia de casal. Então essa mulher insiste bastante para levar esse homem e ele fica meio desconfortável ali na terapia de casal. Então, gente, eles chegam no pior momento da vida deles, né? Então é natural que exista uma certa resistência ali no início. E somos nós que precisamos conduzir e tornar essa sessão mais confortável possível para eles. Então, eu já falei no primeiro módulo, no segundo módulo, como eu estava explicando, né, é que eu gosto muito de reforçar, sempre lá na anamnese, na sessão inicial, reforce que você entende que é difícil estar ali, que você sabe que é desconfortável no primeiro momento, se abrir e falar da sua intimidade para alguém que eles estão conhecendo agora. Então você vai reforçando isso ao longo da sessão e vai mostrando que você está ali para ajudá-los e que você não vai ter nenhum tipo de julgamento. Então é assim que a gente vai fazendo. A gente vai conduzindo dessa forma. Tá? É importante a gente ir mostrando sempre que vocês perceberem um desconforto, que esteja ligado, talvez, a essa questão, né, de estar ali naquele momento, vai trazendo isso para o casal, tá? Por que que a resistência acontece? Porque nem sempre a terapia, ela é esperada por, né, não é esperada. Nem sempre eles querem, né? Às vezes um quer, o outro não quer participar desse processo. Às vezes, a pessoa não acredita mesmo. Então, existe essa resistência, sim. As pessoas não entendem muito do que se trata a terapia, nem individual, né, gente? A gente sabe, né? Como profissionais, a gente sabe que muita gente ainda tem bastante dúvidas sobre a terapia individual. A de casal não é diferente, tá? As principais razões, então, para acontecer a resistência: medo de julgamento por parte do terapeuta, tá? Ou do próprio parceiro, porque às vezes é ali na terapia que ele vai contar alguma coisa que o parceiro ou a parceira não tem a mínima ideia, né, do que estava acontecendo. Experiências negativas anteriores com, né, outras sessões, outros profissionais, infelizmente acontece. Falta de crença de que a terapia pode realmente ajudar. Um dos parceiros compareceu apenas para agradar o outro, ele não queria estar ali, então ele não está muito comprometido ainda, né, com o processo. E o receio de que a terapia leve a discussões ou a decisão da separação, tá? Ainda temos o fator vergonha ou dificuldade de expressar sentimentos e vulnerabilidades, que é algo que acontece bastante e geralmente vem bastante dos maridos. Eles têm mais dificuldades de expressar sentimentos, os homens têm essa dificuldade, gente. Eles apresentam essa dificuldade de maneira geral, tá? Então, aqui vamos entender quais são as estratégias para reduzir, então, essa resistência ali na sessão. Então, como eu falei, que as pessoas sentem bastante desconforto no início da terapia e que isso é completamente normal, as pessoas ficam nervosas, com vergonha, né? Aquilo que eu falei, não sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe se vai ajudar, já não está passando por um bom momento. Então, todos aqueles fatores aqui para que essa resistência aconteça. Então,
O terapeuta, ele pode validar esse sentimento, que foi o que eu falei antes, tá? E eu coloquei o exemplo aqui. Eu percebo que estar aqui hoje pode não ter sido uma decisão fácil. Quero garantir que este espaço é seguro para vocês e que minha intenção é ajudar sem julgamentos. E prestem atenção que eu falo bastante sobre a questão de sem julgamentos, mas eu não, aqui também não é o objetivo, tá? Mas tomem cuidado com o que vocês vão falar. Lembra que a gente falou agora há pouquinho sobre as perguntas estratégicas? É para isso que elas servem, para a gente não sair por aí falando qualquer coisa, porque, gente, as pessoas são diferentes. As pessoas, a gente conhece pessoas de diversos lugares, com diversas culturas, e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente diz, e precisa tomar cuidado com essa questão do julgamento, porque muitas pessoas desistem da terapia, seja de casal ou individual, porque o terapeuta, ela se sentiu julgada pelo terapeuta, tá? Eu já ouvi muitos relatos disso, então tomem cuidado, tá? Então, essa frase, essa coisa de você partilhar com seus pacientes, de que você entende que é difícil, que você entende que eles estão se sentindo envergonhados, vai deixando eles um pouco mais confortáveis. É por isso que é importante a gente ir reforçando isso sempre, sempre que for necessário, tá? Alinhamento de expectativas e o contrato terapêutico. Então, muitos casais chegam sem saber exatamente o que esperar da terapia, e é a gente que vai direcionar, que vai alinhar isso com eles. É por isso que lá na anamnese a gente pergunta para o casal quais são as expectativas que eles têm em relação à terapia de casal. O que, que eles esperam da terapia de casal? Essa pergunta, que é uma pergunta-chave, é importante e vai chegar nesse momento aqui do contrato terapêutico que você vai precisar alinhar com esse casal, porque às vezes eles podem ter uma expectativa irreal que você não vai poder ajudar. Então a gente precisa desse alinhamento, tá? Então, como a terapia de casal funciona, espaço para escuta ativo, diálogo construtivo, a gente vai alinhando tudo com esses nossos pacientes. Então, olha, eu vi aqui, eu não sei se eu coloquei um exemplo aqui, acho que coloquei aqui no final. Eu vi que vocês, né, têm isso e isso de problemas, eu percebo que vocês não têm uma boa comunicação, que vocês não conseguem ser companheiros um do outro, enfim, a gente vai falar sobre o que a gente identificou ali de problemas e vai começar a alinhar com eles de que forma a gente pode trabalhar isso com eles, tá? O papel do terapeuta também não é, pelo amor do Senhor, dar razão para um dos parceiros, é para ajudar na comunicação e na resolução dos conflitos dele. O nosso papel não é falar assim: oi, fulano, você está certo. Oi, fulana, você está certa. Olha, isso que seu marido está dizendo, ele tem razão, viu? Esse não é o nosso papel. Não é. Vocês não devem jamais fazer isso. Jamais façam isso. Porque a partir do momento que você der razão para um ou, né, em detrimento do outro, o o laço é quebrado, a confiança é quebrada. E sem confiança, o trabalho vai por água abaixo. Vai por água abaixo mesmo, porque sem confiança não tem como, né, gente? Então, é muito importante que o vínculo terapêutico, ele seja muito bem trabalhado. Para isso, esse casal precisa confiar em você. E se você ficar do lado de um, ele não vai confiar mais em você. Um dos dois não vai confiar mais em você e o seu trabalho não vai ser possível. Né? Então, o nosso papel não é dar razão para um ou para outro. E a importância do comprometimento de ambos para que a terapia gere resultados, porque eles também pensam muitas vezes que vão chegar na terapia de casal que a gente é mágica, que a gente tem uma varinha de condão e que a gente vai lá fazer pilim-pim-pim e que vai solucionar todos os problemas deles. Não é assim, a gente sabe que não é assim e que precisa da participação deles, né?
Então, as propostas, as atividades, o comprometimento um com o outro, o comprometimento com a mudança, né? Porque ambos vão precisar se comprometer com essa mudança, vão precisar, muitas vezes, mudar hábitos, né? Então, é nesse sentido aqui. E aí eu coloco um exemplo, né, da explicação para o casal. Então, eu coloco aqui, a terapia de casal não tem como objetivo definir quem está certo ou quem está errado, tá? Nosso foco será entender as dificuldades que vocês enfrentam e buscar estratégias para melhorar a comunicação e a conexão entre vocês, certo? Essa aqui é uma ferramenta também que, deixa eu falar de novo, que tem gente que entrou, né, depois. Hoje eu abri essa aula, né, lá no grupo Terapia de Casal na Prática, mas esse é um curso em andamento, tá? Então a gente já teve o primeiro módulo, o segundo módulo, né? O pessoal que comprou o curso já teve o primeiro e o segundo módulo, e hoje eu abri esse terceiro módulo aqui, e vocês vão entender até o final da aula por que que eu abri esse módulo aqui, tá? Então a gente já teve o primeiro e o segundo, a gente está aqui no terceiro. Então todas as ferramentas, elas sempre ficam lá na área de membros da Nutra, né? Quem comprou o curso tem lá uma área de membros, as ferramentas ficam lá com a gravação dessa aula aqui também. Mas, como a Nutra sempre dá problemas, eu, para evitar e para facilitar a vida de vocês, porque o objetivo aqui é facilitar, eu coloco essa aula também lá no grupo do curso. Então, eu subo a aula lá no grupo e coloco as ferramentas também todas lá, que são ferramentas que vocês podem usar, começar a usar já nos atendimentos de vocês, para quem já está atendendo, né? Vai, começa a usar as ferramentas. E essa daqui é do contrato terapêutico inicial, tá? Então, combine desde a primeira sessão as regras básicas. Então, aquele enquadre, né, que a gente falava, que lá na faculdade a gente falava, né? Então, assim, combine as regras, tá? Desde o início. Que é importante o respeito mútuo, tempo de fala equilibrado, né, para que ambos tenham a oportunidade de falar. E aqui eu, né, pergunte o que cada um espera desse processo, tá? Técnicas para lidar com parceiros resistentes. Então, vamos lá. Se um dos parceiros não quer participar ativamente, o que que a gente faz? Se descabela? Claro que não. Então, vamos lá. Eu percebo que você está mais reservado neste momento. Quero que saiba que é compreensível. Você gostaria de compartilhar alguma expectativa, um receio sobre esse processo? Você pode ficar à vontade, tá? Isso convida a pessoa a participar sem pressão e abre espaço para que ela expresse suas preocupações. Se um parceiro desacredita da terapia, você pode vir com essa fala aqui, ó. Se essa terapia pudesse ser útil para vocês, o que você gostaria que acontecesse? Tá? Essa pergunta faz com que o casal reflita sobre os benefícios que esperam, incentivando uma perspectiva mais aberta. Se há medo de exposição ao julgamento, então aqui o foco não é apontar os culpados, mas entender a dinâmica de vocês como casal. E isso é uma fala que, nossa, eu uso muito, muitas vezes em diversas sessões de casais, eu uso bastante essa frase, porque no início é muito difícil, eles trazem, né, eles estão muito inflamados muitas vezes, então, ah, porque você é culpado, porque aconteceu isso, porque... E a sessão de casal, a terapia de casal também não é para apontar culpados, como a gente falou, para dizer quem está certo, quem está errado. Não é para isso. Então, eu uso bastante essa fala, né, de que aqui o foco não é apontar os culpados, mas entender a dinâmica de vocês como casal e buscar soluções juntos. Porque se o apontamento desse resultado, vocês não estariam aqui, não é verdade? Então,
De nada adianta a gente ficar culpando um ao outro e não buscar soluções para os problemas que estão acontecendo. E reafirme sempre a sua imparcialidade, né? Sempre vai reafirmando isso ao longo sempre de todo o processo terapêutico. Se há tensão ou conflito intenso desde o início, se eles já chegam naquele conflito intenso, brigando, gritando um com o outro, se ofendendo, né? Tem uma técnica que eu chamo de time out terapêutico, ou time out guiado, que é uma técnica que está, eu acho que está lá no produto, no guia, no guia, no guia terapia de casal, se eu não me engano, tá? E é uma técnica muito legal para essas situações de tensão. Então, caso os parceiros comecem a discutir logo na primeira sessão, fazer essa intervenção. E aqui tem um exemplo. Ó. Vamos pausar um instante. Antes de entrarmos na questão do conflito, quero entender melhor o que cada um espera daqui. Podemos tentar isso? Então, esse tipo de intervenção vai evitar que haja aquele escalonamento da tensão, né, demais, e aí evita também que a sessão saia do controle, tá? E direciona a conversa para um caminho mais produtivo. Quando eles também estão assim, nesse conflito intenso, eu geralmente peço uma pausa, tá? Vamos fazer uma pausa, vamos respirar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, e a gente já retoma nessa questão, ok? Sabe? Então eu vou fazendo também dessa forma. Aqui é um exemplo de atividade prática que também vai estar lá nos materiais, né? Escala de abertura terapêutica. Então, o objetivo dessa atividade é avaliar o nível de disposição de cada parceiro para participar da terapia e entender o que pode ser feito para aumentar essa abertura. Então, é uma atividade bastante importante, tá? Aqui tem um passo a passo, mais ou menos aqui que eu coloquei. Peça para que cada parceiro avaliar de 0 a 10 o quanto se sente confortável com a terapia de casal neste momento. 2, pergunte: o que poderia ajudar a aumentar o número? 3, incentive o casal a compartilhar suas respostas e explore maneiras de tornar o processo mais confortável para ambos, tá? Ai, ai. Aqui é só o resumo do capítulo. E a gente chega no final da nossa aula de hoje. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, se vocês têm alguma pergunta para fazer. Podem abrir o microfone ou pode escrever aqui no chat, como vocês preferirem. Alguma pergunta? Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Que maravilha, né, gente? Todos vocês já atendem casais, vocês já atendem ou estão. Pode falar. Silvia, eu não sei se você já falou durante a apresentação e eu perdi, mas esse material você vai poder disponibilizar? Este material aqui, ele está dentro lá da Nutror, né, para quem já comprou o curso, tá? Mas eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Ah, que joia, obrigada. E aí, Silvia, eu queria que se você pudesse relacionar os materiais que você vende, porque eu sei, eu já comprei, mas eu estou Tá, assim, ainda desorganizada tá, com algumas coisas e não sei se eu comprei tudo que você já ofereceu. tá. Eu sei que tem os materiais lá no WhatsApp, tem
Ai, como que é o nome? Gente, me desculpe, eu estou um pouco esquecida, porque eu estou passando por um processo de pré-menopausa, enfim, e eu estou esquecendo as palavras, tá? Mas lá no WhatsApp tem um lugarzinho que fica todos os produtos. Eu não sei se estão todos, porque às vezes eu vou lançando produtos novos e aí eu acabo não tendo tempo de colocar lá. Mas eu vou fazer uma relação para vocês de uma forma que fique mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Porque você é muito produtiva e a gente acaba perdendo a noção de tudo que você já divulgou, tudo que você já ofereceu. Tá? Me contem uma coisa, vocês já atendem casais? Todo mundo aqui já atende ou está começando? Então, deixa eu falar. Boa noite. Posso Boa falar? noite, pode. Então, eu já atendo casal, mas eu comecei agora porque a minha realidade, assim, é mais terapeuta de família, mulheres, e aí a gente acaba ampliando. E quando a gente vê mulheres e crianças, a demanda às vezes sempre parte Uhum, no casal, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: eu tô com um casal muito resistente. A culpa sempre é da mulher. Ah, é por causa dela. Tarará, por causa dela. Aí o marido fala: não, ela é muito autoritária, ela é muito mandona, ela é muito isso, ela é muito aquilo, ela é muito aquele outro. E a terapia inteira ele joga para ela, ele joga para ela. Então aí eu pergunto para ele: ah, tudo bem. E o que então você pode fazer para mudar isso? Eu faço essa uhum. pergunta para ele, né? Ele, mas eu não posso mudar, quem tem que mudar é ela. E aí fica nesse ciclo tal, e a gente vem trabalhando, trabalhando. A minha dificuldade com ele está sendo assim: ele enxergar que ele faz parte do processo, entendeu? O Tá, que você me daria de dica? tá. Primeiro que ele precisa se responsabilizar de que ela pode ser autoritária, ela pode ser tudo isso aí que ele enxerga nela, e lógico, vai caber a ela também flexibilizar um pouquinho isso, mas ele também deve fazer coisas das quais ela não gosta, né? Então, o casamento é a dois, então precisa ter esse comprometimento dos dois. Cláudia, você precisa usar ferramentas com ele para despertar essa consciência nele, de que ele faz parte dessa relação. Então, são ferramentas que vão ajudar, porque às vezes, só ali no diálogo, falando na sessão, às vezes ele não consegue compreender. Algumas pessoas são bastante resistentes e difíceis, até pela própria educação ou cultura que elas trazem, né? Então, usar algumas ferramentas, aí você vai avaliar também quais ferramentas seriam possíveis para esse homem, para que ele entenda que ele também faz parte dessa relação e que tem coisas que eles precisam mudar, que ele precisa mudar também. Tem uma ferramenta que eu uso, se chama, acho que Passo a Passo para a Mudança, que é uma ferramenta que eu até mandei para um casal essa semana, mas antes dela tem mais duas, é uma sequência de ferramentas. E é legal porque faz esse casal refletir como chegar nessa mudança. Entendi. E onde a gente vê essa ferramenta? Você tem? Como que é? Essa ferramenta eu ainda não coloquei em nenhum material, olha só que interessante, eu não tenho nenhum material. Eu vou achar aqui nas minhas coisas e eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês esse material, tá? Dessa Uhum. passo a passo e tal, eu disponibilizo lá. Se eu não disponibilizar hoje, eu coloco aí durante a semana. Porque o que eu tenho feito muito com ele é a questão da modelagem, que o meu é TCC, né? Então eu Tá, trabalho muito isso. E aí mostrar para ele a responsabilidade que dentro da família ele também é responsável, né? Então ele é autoritário, ela é isso, aquilo, e mostrar a importância dele, o papel dele enquanto casal parental e conjugal. Isso eu sim. falo muito para eles, E entendeu? ela é autoritária mesmo? Então, não é que ela é autoritária, é que ela gosta das coisas de uma forma, hum,
correta, entendeu? E ele fala assim, não, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Só que ela, por exemplo, quer ver um exemplo? Ela fala assim pra ele, olha, oi fulano, tudo bem? Olha, eu tô precisando de sabão em pó. Aí ele fala pra ela, ué, o mercado é aí perto de você, vai buscar. Mas você tá na rua. Custa Uhum, você passar no supermercado para buscar? Aí ele uhum, já começa. É, porque eu tenho muito trabalho. Que não... Ela fala, mas eu também trabalho. Ah, mas você chegou em casa, devia ter ido buscar antes. Aí começa o conflito. É, mas eu cheguei em casa, mas eu vou fazer janta, eu vou fazer isso, você entendeu? E uhum. aí começa todas essas questões. Aí ele fala, é, porque ela quer mandar em mim. Ah, esse é o problema dele, né? E você vê que aí tem uma outra questão mais profunda, que Sim, é sim, o quer mandar. entendimento dele sobre a masculinidade, Isso, né? falei isso também, a gente já tem trabalhando isso. E aí, o que que acontece? Aí vem a questão da mãe, que aí eu fui na família de origem, Tá. entendeu? O que que acontece? A família de origem, eu expliquei para eles. Quando o casamento tem o balaio de um, o balaio de outro, e aí um terceiro balaio que é feito. E aí a gente refletiu sobre a família de origem e a família atual. E disse para ele, ela não é sua mãe, ela é sua esposa, entendeu? Uhum. E aí nessa última Nem a sessão mãe devia fazer tudo para ele, né? Não seria um isso, dever dela. até hoje faz, até hoje faz. Aí ele fez umas caretas pra mim assim, sabe? Mas eu percebi essa questão de homem ser servido. Uhum. Eles vêm com Entendeu? muito desses pensamentos, tá? E Sem quando a gente dúvida, sem trabalha dúvida. muito com mulheres, às vezes eles fazem careta para a gente mesmo, faz parte desse processo, né? É, E aí no caso, tem que ser casal. a gente vai conduzindo de uma forma que não, né, não seja agressiva, porque Uhum, também não é esse o nosso objetivo, certo. mas a gente vai tentando trazer essa reflexão, muitas Isso, vezes, que não teve oportunidade de ter, talvez, na vida dele, né? exatamente, isso. E eu deixei bem claro para ele o seguinte: ela é sua esposa, ela não é sua mãe. E aí ele se Uhum. sentiu meio ofendido onde se viu a esposa não servi-lo. E você já falou também, uma coisa que vocês podem trabalhar também, essa questão das tarefas, né, do lar, e de que, gente, se a gente mora, se todos nós moramos dentro dessa casa, não é uma responsabilidade de todos nós cuidarmos desse lar, dessa casa? Então, trazer também coisas nesse sentido, porque parece que ele foi educado lá naquele tempo que as mulheres serviam os homens mesmo, né? E aí a mulher dele evoluiu e ele não está entendendo. E ainda falei, dentro de uma empresa nós temos colaboradores, dentro da casa também nós temos colaboradores e não ajudantes. Uhum. E Imagine aí se fica trabalhei tudo. essa questão, né? E aí ele tem hora que ele olha para mim assim com umas caretas, sabe? Mas é isso a realidade. Ela também trabalha fora. Em casa tem colaboradores, e dentro de uma empresa também tem colaboradores. Para o produto final sair, todo mundo tem que colaborar. Em casa também. Sim, Mas ele ainda tem aquela visão de que a mulher tem que servir. E o homem, tranquilo. mas Aí é uma questão dele, né? Que talvez eu possa até mandar no futuro próximo por uma terapia individual. uhum. Viu, meninas? Prestem atenção que esse tipo de conflito é muito comum acontecer na terapia de casal, porque as mulheres se queixam muito que os maridos não ajudam nas tarefas domésticas, as tarefas de casa, e muitos deles têm ainda essa visão, né? Essa visão de que o homem é servido pela mulher, e que a mulher, que é coisa de mulher fazer, lavar roupa, limpar a casa, muitas coisas. Então a gente hoje está numa sociedade muito mais moderna, né? Algumas mulheres têm mais facilidade e aí elas vão ampliando o conhecimento delas e aí começa a gerar conflito dentro do casamento, porque essa pessoa não está no mesmo nível de conhecimento mesmo ali, né? Sim, sim. De, de outras realidades do mundo. Então, isso pode acontecer bastante aí no atendimento de vocês. Mais perguntas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Espero que elas tenham sido esclarecedoras. Vou mandar os materiais aí para vocês e para o pessoal do curso. A aula fica gravada. A Nutro dá problema, então vocês já sabem que eu vou mandar a aula lá dentro
do grupo do WhatsApp, porque facilita muito mais para vocês, e aí fica mais rápido, mais prático, facilita. O que a gente precisa hoje é de facilidade. Tá bom, gente? Qualquer coisa também é só mandar lá no grupo, dúvidas, perguntas, sugestões, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.